Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Venho por meio desse vídeo dar continuidade às aulas, do STA, Seminário Teológico Aprender, e desta feita nós vamos introduzir aí a matéria de bibliologia. Já de início é bom nós lermos aqui o texto sagrado de Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 4. Bibliologia, meus irmãos, no STA, no Seminário Teológico Aprender, ela tem aí mais ou menos uma duração, as suas aulas, de aproximadamente 32 horas ou mais, viu? É uma matéria assim com bastante conteúdo, então leva um tempo assim bem extenso para que nós possamos transmitir esse conteúdo para os alunos. Mas aqui nós vamos dar, como eu falei anteriormente, dar um resumo, da matéria para que os irmãos possam ter aí uma noção geral de como funcionam as nossas aulas. Vamos ler Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 4. Diz assim, ó: Tendo, pois, muito empreendido, por em ordem, a narrativa ou a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Lucas está escrevendo para Teófilo, um homem de Deus, e a Bíblia não dá muito detalhe sobre esse personagem. Aliás, não temos quase nenhum detalhe acerca dele, a não ser de que ele era uma pessoa importante, uma pessoa influente. Quando você olha no texto que Lucas trata ele como excelentíssimo Teófilo, ele com certeza era um homem importante, uma pessoa influente na sociedade, e pelo termo a gente pode ter essa certeza. Mas Lucas estava escrevendo para esse personagem, mas o que eu quero adentrar aqui, o que eu quero buscar aqui nesse texto é o seguinte: é que para que Lucas escrevesse esse texto, escrevesse esse evangelho, a introdução ou o prefácio aqui nos diz o seguinte, que ele empreendeu um grande esforço, versículo 3, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Descrever o quê? Aquilo que está no versículo número 1, as narrativas, e os fatos que se cumpriram. Que fatos são esses? A história sobre Jesus Cristo, os relatos sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, para que ele pudesse colocar no Evangelho de Lucas toda essa informação, o texto nos diz que ele se informou minuciosamente de tudo, desde o princípio, está no versículo 3. Ou seja, ele fez uma investigação, ele fez entrevistas, ele saiu correndo atrás de informações para que ele pudesse escrever o relato com mais exatidão e dentro de uma cronologia mais exata. Isso nos dá a entender o seguinte, irmãos, que apesar de ter sido a palavra de Deus ter sido inspirada pelo Espírito Santo de Deus, Deus não rejeitou o estilo ou o esforço humano para que a palavra de Deus fosse escrita. Você percebe que desde Gênesis até Apocalipse as narrativas mudam um pouco, você percebe que a forma de se expressar, há uma diferença nas formas de expressar, porque Deus não tirou o estilo dos personagens de escrever, de transmitir informações através de escrita. Cada um trabalhou no seu estilo. E Lucas, além disso, ele fez um esforço tremendo para que ele pudesse ter esse conteúdo de uma forma mais exata. Ele saiu investigando, pesquisando, com as pessoas que ele conhecia, que ele sabia que andaram com Jesus, os apóstolos e outras pessoas mais. Então, o que acontece, irmãos? Lucas, ele no seu esforço, ele saiu pesquisando. Eu vou fazer um gráfico aqui para que vocês possam ter uma noção assim básica, do que aconteceu. Só para a gente ter uma noção mais ou menos aqui do que aconteceu.
o desenho é um desenho de um acidente automobilístico, certo? Onde temos aqui dois carros, né? Tem um capotado, né? Não sei se dá para os irmãos entenderem aí. Um carro capotado e o outro com a frente toda arrebentada, né? E a porta do outro lado aberta, né? Isso aqui é um acidente automobilístico. Então aqui você encontra uma vítima, né? Alguém que já não suportou o acidente e que está aí deitada no meio do asfalto. E aqui nós temos uma outra vítima, certo? Pessoas que foram vítimas de um acidente automobilístico. Vamos fazer aqui. Isso aqui é a pista, certo? Isso aqui é uma cidade, certo? Nós temos aí uma noção básica que essas coisas geralmente acontecem nas metrópoles, não é? Certo? Bom, aqui foi um acidente que acontece, né, numa rodovia. O que é que nós podemos fazer aqui? Aqui teve uma testemunha. Essa testemunha está aqui, certo? Ela está contemplando ali o terrível acidente e não está entendendo, né, quase nada do que está acontecendo, certo? Mas ela está ali. Aqui tem uma outra pessoa que presenciou o acidente, certo? Outra pessoa que presenciou o acidente e que está admirado vendo o tamanho do prejuízo, né? O terrível ocorrido, né? Aqui tem mais uma, certo? E eles estão aí admirados com o ocorrido. E aqui tem outro personagem também que presenciou que presenciou o ocorrido. Todos estão com a mão na cabeça, né? Porque houve aí um acidente onde pessoas, né, morreram e foram vítimas desse acidente tão terrível, certo? Quando a polícia chega para fazer a investigação do que ocorreu, entendeu? A polícia chega lá, o que é que ele faz? A polícia pega as pessoas que testemunharam o fato, que testemunharam o ocorrido. Então a polícia chama essa testemunha, essa outra testemunha e essa outra testemunha. Todas elas são conduzidas até a delegacia e vão dar ali os seus testemunhos do que eles viram ali, quem foi que errou, né? E o que realmente aconteceu nesse acidente. Então, quando ele pega a informação desse e a informação desse, você percebe que cada um viu o acidente de uma perspectiva diferente. 4 ângulos diferentes, 4 perspectivas diferentes. Entenderam? Então, esse aqui vai falar o relato conforme ele viu. Esse aqui também vai dar o relato na dimensão que ele presenciou. Esse aqui também vai dar o relato, né, dentro da sua perspectiva. E esse aqui também. Cada um dentro de sua perspectiva vão transmitir o que realmente aconteceu ali naquela pista ali onde houve esse terrível acidente. O que acontece, irmãos? Esse carro aqui ele está fumaçando. O que acontece, irmãos? Quando a polícia junta as informações, quando a polícia reúne todo o relato do ocorrido, dificilmente, raramente, ele vai encontrar contradições. Pelo contrário, ele não vai encontrar divergências nas informações. Os assuntos não vão se bater um contra o outro, não. Ele vai encontrar convergências, os assuntos vão se encaixar. Cada um viu de uma perspectiva. Porque se fosse só esse personagem,
É certo que a informação dele está correta, mas não está completa, porque ele viu só de um ângulo, entendeu? Quando junta com a informação desse aqui, já tem mais conteúdo, porque ele viu de um outro ângulo. Da mesma forma é esse e esse, entendeu? Então você percebe que a informação dos quatro não se convergem, entendeu? Aliás, não se divergem, não há uma divergência, não há uma contradição. Há uma convergência, os assuntos eles se encaixam, dando assim mais conteúdos e mais informação para que a polícia possa entender o que realmente aconteceu ali naquele acidente. Da mesma forma aconteceu com Lucas. Ele saiu pegando informações de um e outro e ele percebia que as informações elas tinham essa convergência, elas se encaixavam, entendeu? E o relato ficava mais enriquecedor, com mais conteúdo, entendeu? Para que ele pudesse colocar ali no texto sagrado. É por isso que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles são evangelhos parecidos. O que é? Eles têm algo em comum, acordo. Sinótico, ele quer dizer que o relato está de comum acordo, entendeu? Na mesma sequência, com a mesma estrutura, entendeu? E aí, quando você lê Mateus, Marcos, Lucas, você percebe a diferença nas narrativas, mas o conteúdo é o mesmo. Quando você lê Mateus, geralmente ele tem mais informação do que Marcos. Mas quando você junta as informações de Marcos com a de Mateus, eles dão enriquecimento para o conteúdo da palavra de Deus. Porque informações que Mateus não tinha, Marcos agora tem, e aí as informações que Marcos não tinha, Mateus tem, e elas se encaixam. Por isso que é conhecido como evangelhos sinóticos, evangelhos que são comuns um ao outro, eles andam na mesma sequência, entendeu? Com a mesma estrutura. Assim, por isso que é conhecido Mateus, Marcos e Lucas como evangelhos sinóticos, certo? Evangelhos sinóticos. Esses três evangelhos são conhecidos como evangelhos sinóticos. E aí, irmãos, para que nós possamos aprender como que Deus utilizou pessoas para que a palavra de Deus fosse escrita de uma forma mais enriquecedora, é preciso nós entendermos essa verdade, esses conteúdos, de que realmente a palavra de Deus ela teve ali a participação humana em seus escritos, né? E ali com o Espírito Santo de Deus dando direção para que eles pudessem escrever e a palavra de Deus pudesse realmente ter esse conteúdo que nós vemos hoje, que transforma tantas vidas. Quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Quando o ser humano ele abre a palavra de Deus, independente da circunstância, da situação em que ele se encontra, se ele crê nessa palavra, se ele acreditar no que está escrito ali, se ele crer que foi Deus que usou pessoas para escrever aquele conteúdo e aceitar aquela verdade como a verdade de Deus para o seu coração, entregar a sua vida a Jesus Cristo, ele vai ter a sua vida transformada. E isso, irmãos, é evidenciado aí pelos testemunhos que nós vemos de pessoas que tinham uma vida totalmente, desregrada, uma vida totalmente sem Deus, fora da presença do Senhor, fazendo tudo errado, mas que hoje está na presença do Senhor porque aceitou essa verdade, aceitou a palavra de Deus que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus através desses grandes homens de Deus que o Senhor utilizou para a sua glória, tá bom? Então esse é o relato que eu deixo aqui nesse vídeo, que Deus vos abençoe a cada um e coloca aí o seu comentário, coloca aí a sua dúvida, faz a sua pergunta. Se você não concordou com algo que eu falei, coloca aí que nós vamos aprender uns com os outros, entendeu? Porque nós temos pontos de vista diferentes, mas nós temos que aprender a lidar com essas diferenças, entendeu? E é muito bom isso aí. Participa aí, assina o sininho, se inscreva. O sininho é bom você assinar, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser informado, avisado de que aquele vídeo foi postado, tá bom? Compartilhe e você vai ser abençoado, e outras pessoas, além de você, também irão ser abençoadas, tá bom? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus, e que a paz de Cristo, que precede da parte de Deus em Cristo Jesus, possa
encher a sua vida, que a paz de Cristo possa te dar graça, possa te dar alegria a despeito de qualquer situação, de qualquer adversidade. Quem tem a palavra de Deus no seu coração, ele tem paz de Deus, porque ele crê na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Que a paz de Cristo esteja sobre as nossas vidas, e eu agradeço aí, em nome de Jesus, pela sua participação. Um abraço a todos.